Já estamos de volta no programa Saúde Master ao vivo, na edição de número 124, e esse é o segundo bloco do programa. Vão sempre aparecer aí na tarja os indicativos, vocês podem interagir de diversas formas, temos toda essa amplitude, essa nitidez quando o assunto é se comunicar. Portanto, o Instagram transmite agora ao vivo, mas também o endereço conhecido e muito usado da internet, que está aparecendo agora, não precisa nem do www, é só colocar tvmaster.tv. E o YouTube para todo mundo, várias pessoas assistindo agora pelo endereço TV Master Play. Portanto, daqui a pouquinho, o programa, que é público e é de utilidade pública, lógico, estará disponível para que todos possam assistir novamente, compartilhar e ajudar concretamente a salvar vidas. Eu tenho a meu lado o doutor Eduardo Azevedo, é uma estreia aqui no programa Saúde Master. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor está pela primeira vez no programa que salva vidas. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Para mim, realmente é uma honra estar aqui no seu programa, tá? E, inclusive, nessa bancada aqui, por onde eu já vi passar grandes nomes da medicina paraibana, tá? Pessoas, colegas muito renomados. Então, para mim, além de tudo, é uma honra estar aqui, compartilhar desse mesmo espaço que eu vi grandes nomes aqui da nossa medicina passando. E aí eu já me coloco à disposição para colaborar com, como você falou mesmo, programa de utilidade pública, então colaborar da melhor forma possível. Doutor Eduardo Azevedo, é lógico que dentro das vertentes da formação do doutor, nós poderíamos selecionar vários temas. Aí nós optamos, lógico, em comum acordo, de tratarmos no âmbito das imagens ou dos exames ligados com as nossas crianças. Mas eu quero sempre ressaltar uma síntese do currículo dos médicos aqui estreantes. E diz o seguinte, que o doutor Eduardo Azevedo, ele é radiologista e diretor da clínica Nova Diagnóstico. Sabemos que a clínica é uma grande referência, uma máxima referência nas ligações com imagem. É também radiologista do Hospital Santa Isabel, é radiologista do Hospital Infantil Arlinda Marques, formado, eu sempre digo, em medicina pela valorosa Universidade Federal da Paraíba e tem uma formação, uma especialização em radiologia e diagnóstico por imagem. Vejam, os senhores e as senhoras, no Centro Radiológico de Brasília, no Hospital de Clínicas da Unicamp, no Hospital Albert Einstein e também no Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. E é lógico, é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Doutor, um currículo extraordinário, lógico, habilita o senhor integralmente para que venhamos a levar essa informação balizada, correta, segundo a ciência. Muito obrigado pela presença do senhor, doutor. Mais uma vez, muito obrigado, Fábio, pelo prazer. É um prazer muito grande estar aqui nessa bancada para colaborar com essas informações nesse mês de outubro, né, o mês da criança. A gente procura aí tirar dúvidas e fazer alguns esclarecimentos sobre a nossa especialidade na área de pediatria. Doutor, eu vou começar aqui, fluir um pensamento aqui nesse momento. Doutor, as crianças têm muita energia, né? Eu tiro porque eu me considero também uma criança, né? Eu nasci de 8 meses, eu sou um pouco agitado. Doutor, sabemos que alguns exames por imagem são demorados, né?
No caso das nossas crianças, que estratégias são adotadas? Como é que o senhor vê o exame, logicamente, quando os pais trazem as crianças? Em relação a esse ponto, Fábio, inicialmente, quando chega uma criança para fazer algum exame, seja de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada, né? Eu estou citando esses dois porque geralmente são os exames que há um maior grau de dificuldade, porque eles vão exigir que durante um determinado tempo o paciente fique quietinho, sem se mexer, né? Sem se mover em nenhum minuto. E com a criança a gente sabe que isso é complicado, né? E se for a faixa etária bem próxima do nascimento, bebê, recém-nascido, aí é praticamente impossível, né? Algumas vezes a gente consegue ainda, no caso dos exames de tomografia computadorizada, como é um exame em relação à ressonância, é mais rápido do que a ressonância, a realização dele, a gente consegue que a mãe, o pai coloque a criança, o bebê, para dormir, né? Às vezes ele está na fase ainda de mamar, então a mãe dá um pouco de leite para ele e ele consegue cochilar e fazer o exame. Muitas vezes isso dá certo, essa tática, mas em outros casos realmente não se consegue utilizar isso aí. E na ressonância é quase impossível a gente fazer isso com as crianças. Então, para isso aí, a gente já tem um protocolo bem estabelecido lá na Nova Diagnóstico, que a gente já tem uma equipe de anestesistas, tá? com uma excelente experiência na parte infantil, porque justamente nesses casos em que a gente não consegue realizar o exame porque a criança está inquieta, porque ela está acordada, no caso dos bebês, por exemplo, ou porque tem alguma patologia que não contribui para que isso aconteça, então a gente convoca os anestesistas e eles fazem algum tipo de sedação nas crianças, né? Colocam elas para dormir durante um pequeno período de tempo suficiente para a realização do exame e, assim, claro, com toda a segurança, tá? A gente lá na Nova, a gente tem todos os equipamentos de segurança, de monitorização dos pacientes que são submetidos à sedação, tá? Para que seja feito o procedimento com a maior segurança possível, com o menor risco possível, tá? A gente sabe que todo procedimento desse tipo, teoricamente, tem algum risco, mas a gente procura minimizar o máximo possível esse risco em relação aos nossos pacientes. Vamos ver as perguntas que estão chegando aí para o doutor Eduardo Azevedo. Vamos ver aí a primeira pergunta, o que se trata aí, o Gil vai colocar. Diz assim: com a Covid, muitas crianças tiveram que fazer exames de imagem no tórax. Bastou a criança ou jovem tossir, que alguns médicos já pediam. Aí vem a pergunta: e aí, doutor? Foi a Ana Montenegro dos bancários. Doutor, isso foi muito recorrente e até necessário, esse tipo de exame com a incidência grandiosa da Covid. Como foi que o senhor viu isso, já que há toda uma ligação com a radiação também, a gente tem que analisar, né? Claro, Fábio. Eu vou responder tanto como médico, como pai também, né? Que a gente se sente nesse drama aí, digamos assim, nesse período que a gente está vivendo, quando alguém da nossa família apresenta algum sintoma gripal, então já cria todo aquele estresse, toda aquela preocupação do risco de ser relacionado à infecção pelo coronavírus. O que eu sempre recomendo, e é o que eu procuro fazer também com os meus familiares, é que em uma situação de aparente risco, ou no caso uma criança apresentando uma síndrome gripal, seja por tosse, ou febre, ou coriza, ou espirros,
a gente buscar um colega especialista, no caso pediatra, para que seja feita a primeira análise da criança, né? Ou eu falei pediatra, mas também poderia ser um infectologista, né? Então, para fazer a gente chama de anamnese, o exame físico, e ver realmente se teria indicação de fazer algum exame de imagem. E a gente sabe que, além do exame de imagem, tem os exames de sangue, o suave nasal, o suave da garganta. Para a criança até agora tem o da saliva, né, para não traumatizar tanto a criança, né, passando o cotonete. Então tem o da saliva, então tem esses exames. E, associadamente a isso, os exames de imagem, né, principalmente o raio-x do pulmão e a tomografia computadorizada, né, sendo que a tomografia computadorizada tem uma sensibilidade muito maior do que o raio-x, né? A gente, ao longo desse período de pandemia, pelo menos lá mesmo na Nova Diagnóstico, a gente cansou de ver pacientes sem nenhum sintoma respiratório e já apresentando alterações pulmonares no exame de tomografia. Tá? Então, uma coisa que preocupava muito a gente era isso. O paciente chegava lá por conta de uma febre, por conta de coriza, ou porque estava com indisposição, e, por precaução, ia fazer a tomografia computadorizada e já tinha alteração no parênquima pulmonar provocado pelo coronavírus, inclusive sem ter nenhuma alteração também na monitorização do oxigênio, né, que a gente faz pelo oxímetro, né? Então, isso aí foi uma coisa que aconteceu várias vezes. Então, mostrou como a tomografia ela é sensível. Mas eu volto a dizer, ninguém deve digamos assim, se auto-solicitar um exame de imagem. O correto sempre vai ser você ir no colega especialista, o responsável por aquela área que está sendo acometida, aquela queixa que o paciente está tendo, ou mesmo no caso das crianças, o pediatra, para fazer a análise inicial, onde vai ser feito o exame físico e determinar se há necessidade, por parte do colega, de fazer algum exame de imagem. Vamos ver uma próxima pergunta na dinâmica aí sensacional do programa Saúde Master para o doutor Eduardo. Diz assim, doutor: existe a necessidade de fazermos todos os anos exames de rotina tipo ultrassom em nossos filhos para ver como estão os órgãos? É a Maria Madalena do Recife. E aí, doutor? Então, Fábio, é uma pergunta interessante, porque na nossa área, esse tipo de situação, em várias especialidades, é mais ou menos dessa maneira que a gente vê acontecer. Mas na nossa área de diagnóstico por imagem, não é assim não. Tá? É justamente isso aí que a gente não preconiza que seja feito. Tá? Só se deve fazer um exame de imagem, seja uma ultrassonografia, seja uma radiografia, uma ressonância magnética, uma tomografia, quando o paciente é avaliado por um médico e ele, após o exame, após colher a história, a anamnese do paciente, vê que há uma necessidade de se fazer um exame, e aí sim, depois que o colega médico solicitar, aí sim o paciente deve se dirigir a uma clínica de imagem da sua confiança para fazer o exame que foi solicitado. Vamos ver a próxima pergunta aí na sequência do programa Saúde Imagem. Vamos ver o que se trata dentro desse conceito dos exames de imagem ligados com as crianças e adolescentes. Diz assim: a minha família é formada por muitos baixinhos. Será que fazendo um raio-x desde criança pode ajudar na decisão de tratamentos para o crescimento? É a Gilda Calil de Mangabeira. E aí, doutor, existe
essa lógica ou esse respaldo, vamos dizer assim, médico nesse sentido? Realmente é uma pergunta bem interessante, essa da Gilda, tá? E a situação vai ficar, a resposta ser um pouco parecida com a da pergunta anterior, tá? Porque, novamente, ninguém deve levar o filho por conta própria para fazer exame de raio-x, porque ele está com um desenvolvimento insuficiente ou com uma baixa estatura, né? Da mesma forma, em situações assim, a criança deve ser levada ao pediatra para que seja feita uma análise criteriosa dentro dos protocolos, tá, que existe na pediatria, e aí sim, havendo a suspeita de que possa ter algum distúrbio no crescimento, geralmente é solicitado um tipo de radiografia, que a gente chama de radiografia das mãos e punhos para idade óssea, tá? É um exame bem específico para esse tipo de situação, onde a criança faz um raio-x das suas mãos e depois a gente faz a análise. Existe uma tabela que foi criada há um bom tempo, que ela faz uma comparação da idade cronológica do paciente com a idade óssea. E, a partir daí, dá uma estimativa se existe um retardo no crescimento para a idade da criança, se existe até uma aceleração ou se está tudo dentro do normal, tá? Então, esse seria o exame digamos assim, de triagem. Se você me perguntar, e tem algum exame mais sofisticado, mais específico? Tem também. A gente tem um exame de ressonância magnética da hipófise, tá? Que é uma glândula que fica bem na base do crânio, no centro, na base, que é responsável pela produção dos principais hormônios relacionados com o crescimento da criança. Então, algumas vezes há uma necessidade da criança fazer o exame de ressonância magnética dessa região para ver se existe algum tipo de alteração na hipófise que justifique uma deficiência hormonal. Nessa linha de cuidados, eu quero falar agora da clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Realmente é uma referência para a Paraíba quando falamos nos serviços especializados da doutora Gabriela Brasileiro. Vai aparecer aí na sequência, lógico, a doutora em um procedimento, né? Ela tem toda a habilitação, toda a sabedoria e vários títulos na área da estética avançada. E aí vem uma colocação, né, nos chamados fios de sustentação, que são muito ou cada vez mais utilizados, e lá na clínica da doutora Gabriela Brasileiro você vai ter todos os indicativos necessários para esse uso. E se você está pensando, no caso, nas famosas, né, e preocupantes olheiras, alguma situação ligada com o nariz, com os lábios, o bigode chinês, o malar, as marionetes, a mandíbula, tudo a correção dentro do que chamamos estética avançada. Por isso que sempre dizemos aqui no Saúde Master, a qualidade também está respaldada nos nossos anunciantes. Está aí a foto, além de muito competente, é belíssima, a doutora Gabriela Brasileiro. E se você quer agendar uma consulta agora, está aí o endereço e o WhatsApp aí direto no número 99813-3677, e a clínica da doutora Gabriela Brasileiro fica ali no Eco Business Center, na sala 212. Ela atende de segunda a sexta, no horário de 9 às 17 horas. Portanto, pensou em se cuidar, no que falamos
em estética avançada, é só procurar a clínica da doutora Gabriela Brasileiro. Vamos continuar com as nossas perguntas aí na interação. Vamos ver a interação aí, a próxima pergunta que virá na sequência. Na sequência diz assim: é grande o número de crianças que nascem com cardiopatias e os exames de imagem são vitais para uma boa avaliação. Não é, doutor? Quem perguntou foi a Vivian Lira, lá de Campina Grande, do bairro do Alto Branco. E aí, doutor? Pois é, Fábio. Agora, você tocou num ponto em que a área de diagnóstico por imagem se desenvolveu muito nos últimos anos, que é na avaliação das cardiopatias, né? Isso aí, há algum tempo atrás, era de certa forma limitado, com exceção do exame de ecocardiograma, que já existia já há algum tempo, mas na nossa área havia uma certa limitação em relação à quantidade de exames. Tá? Então, com o desenvolvimento cada vez melhor dos aparelhos de tomografia computadorizada e também dos aparelhos de ressonância magnética, então a gente tem conseguido fazer e contribuir muito através desses dois exames para fazer diagnóstico de patologias cardiovasculares nas crianças, nos recém-nascidos, né? Então, realmente veio muito para ajudar essa área de avaliação das cardiopatias, mas da mesma forma que no anterior, isso aí tem que ser avaliado inicialmente por um colega, um médico assistente, um pediatra ou um cardiologista, que é a pessoa que vai definir qual vai ser o melhor exame para aquela criança realizar, tá? Nós estamos ao vivo aqui no programa Saúde Master de número 124, e essa interação, agradecendo a grande audiência, uma audiência crescente em toda a Paraíba, e é lógico, muitos e muitos internautas agora estão ligados ou no endereço tvmaster.tv, ou então estão assistindo em TV Master Play pelo YouTube, aparece aí. Os que quiserem perguntar agora, é só apontar a câmera do celular aí para o código QR, que estará e está durante todo o segundo bloco aqui do programa Saúde Master, e fazer essa interação tão habitual e única na TV brasileira. Vamos ver outras perguntas dentro do conceito da imagem ligado com exames das nossas queridas crianças. Diz assim: o meu filho tem síndrome de Down. É verdade que os exames de imagem, quando feitos previamente, ajudam diretamente no diagnóstico? Foi a Carmen Lúcia, ali pertinho de Campina Grande, na cidade de Lagoa Seca. E aí, doutor? Bem, Fábio, para esse tipo de situação, seja síndrome de Down ou qualquer outra anomalia de cromossomos, existe todo um protocolo. Na área, a gente tem um setor lá na Nova de medicina fetal, tá, que tem todo um protocolo de rastreamento para esse tipo de situação, tá? Então, assim, eu já posso te adiantar que, normalmente, a gente tem o famoso ultrassom morfológico, que as gestantes fazem, né, em torno ali de 20, 22 semanas, por ali, mas existe um exame que é muito importante, que é a chamada translucência nucal, que é feito dentro do primeiro trimestre de gestação, que é um dos exames de rastreamento para essas patologias, essas síndromes, digamos assim. Além disso, já existe, a gente já dispõe para as pacientes um exame chamado NIPT, uma sigla em inglês, que em português seria um teste pré-natal não invasivo,
que busca justamente um exame de sangue. É um exame de sangue que é feito na gestante e busca justamente fazer um rastreamento, um diagnóstico de alguma síndrome que o bebê possa ter. Ainda além desses, agora de maneira sendo invasivo, pode ser feito também uma biópsia da placenta da mãe e também pode ser feita uma coleta do líquido amniótico, tá? A gente tem esse protocolo lá, a gente realiza esse tipo de procedimento também lá na Nova, que seriam também maneiras de se buscar um diagnóstico de alguma síndrome que aquele bebê possa estar começando a apresentar. Nós estamos aqui ao vivo com o doutor Eduardo Azevedo, que ele é radiologista e é diretor também, é muito conceituada. Já tivemos aqui a doutora Alessandra, que é a Clínica Nova Diagnóstico por Imagem. Vamos ver mais uma pergunta aí na dinâmica aí dos exames de imagem ligados com as crianças. Diz assim: podemos fazer uma tomografia computadorizada nos primeiros dias de vida de uma criança e detectar anomalias? Quem pergunta é o Volgran Agra aqui de Manaíra. E aí, doutor? Olha, a tomografia computadorizada, ela pode ser feita em qualquer época da vida de qualquer paciente, tá? Mas desde que haja uma indicação, né? Porque a gente sabe que é um exame que utiliza radiação ionizante, né? Então, não se deve fazer, digamos assim, por qualquer besteira, de maneira profilática ou preventiva, não, isso aí não. Deve ser feito quando houver uma indicação, tá? Quando a criança tiver alguma suspeita de alguma patologia, aí sim você parte para fazer uma tomografia computadorizada, desde que seja ela o exame indicado para buscar o diagnóstico para aquele quadro clínico que a criança está apresentando. Doutor Eduardo, muitas perguntas que chegaram, elas dizem respeito à radiação. Isso foi uma preocupação natural, lógico, dos pais, das mães e dos responsáveis. E essa próxima pergunta, ela vai versar sobre esse assunto. É lógico que o doutor não vai entrar em detalhes técnicos, mas eu tenho certeza que vai esclarecer a dúvida agora de várias pessoas. Vamos à pergunta, diz assim: temos que ter toda uma preocupação com a radiação nos exames ligados às crianças. Quais os níveis corretos e aceitáveis? É o Caio Brasil, ali da entradinha de Campina Grande, da entrada, tem um bairro chamado Nova Brasília. E aí, doutor? É bem interessante essa pergunta do Caio, porque, na verdade, não se deve estabelecer, pelo menos no meu ponto de vista, uma quantidade específica de exames que tem radiação ionizante para se fazer num determinado período de tempo. Tá? Isso aí não é assim que se procede. Tá? Novamente, você vai levar a criança para fazer um exame, seja de um raio-x ou seja uma tomografia computadorizada, né, que são os dois exames da nossa especialidade que tem radiação ionizante. Então, você só vai levar a criança para fazer esses exames quando houver uma indicação, quando houver uma necessidade, quando houver uma suspeita de alguma patologia. Tá? Então, somente nesse tipo de situação se justifica, mesmo com a realidade que nós temos atualmente, com os aparelhos mais modernos de tomografia, tá? A gente consegue ter protocolos específicos de baixa dose de radiação, tá? Que a gente usa exatamente em pacientes pediátricos e também em pessoas mesmo adultas, mas que necessitam realizar
exames de tomografia com uma certa frequência. Tá? Um exemplo, aqueles adultos que têm alguma situação de algum nódulo pulmonar indeterminado, em que tem indicação de fazer exame de tomografia de maneira com uma certa frequência, para ter um controle daquele nódulo. Então, a gente coloca em prática essa técnica de baixa dose de radiação, que também, da mesma maneira, com os pacientes pediátricos, a gente também usa. Mas, mesmo assim, não se deve fazer sem ter um critério adequado, sem ter uma indicação bem definida. E no caso, se você está pensando agora em uma reforma, ou então o início de um projeto na área clínico-hospitalar, nós temos uma empresa aqui na Paraíba, para o Brasil, que faz isso com excelência. Eu quero falar agora da ArcMaisMed. A ArcMaisMed tem essa especialização nos projetos. E sabemos que projetos na área de saúde têm que atender a uma série de exigências e pré-requisitos, além dos protocolos. Vocês estão vendo aí, nesse momento, as arquitetas responsáveis. Aqui em João Pessoa é o escritório da ArcMaisMed, e eu sempre tenho mostrado aqui projetos variados. Olhem realmente a beleza desses projetos, das clínicas, dos consultórios e até dos hospitais projetados pela ArcMaisMed. Nós temos outras imagens, vocês estão vendo realmente a qualidade arquitetônica, né, em conformidade com todos os critérios de segurança. Realmente dá gosto quando você vê um projeto da ArcMaisMed. Tem chamado muita atenção a toda a Paraíba. E tem vários e vários médicos, ou profissionais da área de saúde, ou empresários dessa área, que estão nesse momento fazendo adequações, novos projetos, reformas, e aí está o nome das arquitetas, a Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho. Se vocês quiserem mais informações, podem entrar no site, está aí o site, por extenso, arcmaismed.com, e no WhatsApp o contato direto pelo número 99332 3002. Estamos ao vivo, vamos responder mais uma pergunta. Praticamente chegamos no final dessa edição do programa Saúde Master. Vamos ver aí do que se trata para que o doutor Eduardo possa responder. Diz assim: o volume de exames por imagem em crianças aumentou muito. Não seria um exagero levando a riscos desnecessários? É o Robson Dutra, não sei se é o Robson lá de Campina Grande, né, que já foi vereador. Se for, um abraço de qualquer maneira para o Robson Dutra no centro. E aí, doutor? Bem, Fábio, a gente tem que pensar também usando o outro lado da história. O número de exames aumentou também porque nós passamos a ter uma quantidade maior de exames que possibilitam fazer diagnósticos de determinadas patologias, tanto nos adultos como nas crianças, né? Então, isso aí, em contrapartida, por si só, já vai levar a um aumento no número de exames que as crianças realizam, né? E, assim, eu nunca digo que há um exagero ou deixa de haver na realização de exames de imagem, desde que o exame tenha sido solicitado por um colega, tá? Por um pediatra ou um especialista de alguma área da pediatria. Então, não é, a gente pensa sempre dessa maneira. O paciente passou pelo colega
médico, ele fez o exame, ele avaliou a criança e pediu um exame de imagem, então o exame foi, teoricamente, foi bem solicitado, né? Foi solicitado porque o colega pediatra, que é um colega que tem um treinamento na área de pediatria diferenciado, ele examinou a criança e achou necessário fazer aquele exame. Então, a gente não pensa dessa forma de exagero. O que existe é que hoje realmente, e a cada ano, aumenta um pouco mais a quantidade de opções de exames que as crianças podem realizar, principalmente na área de ressonância magnética, que podem levar a diagnóstico de determinadas patologias que no passado, ou até pouco tempo atrás, a gente não conseguia fazer determinados diagnósticos, mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia desses aparelhos, se tornou mais fácil e se tornou possível a gente conseguir chegar nos diagnósticos. Doutor Eduardo Azevedo, nós chegamos no final, doutor. Eu quero, doutor, de coração, agradecer muito a presença do senhor. Eu, particularmente, conheço imensamente os serviços da Nova Diagnóstico por Imagem, estão totalmente alinhados com as novas tecnologias, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Já precisei, a família também, por diversas vezes, e os serviços ali são de excelência, além de muitos variados, né? São hoje, a gama de exames nessa área é uma coisa fantástica aí à disposição. Portanto, eu sempre digo, a Nova Diagnóstica é uma referência em exames de imagem para o Brasil. Isso eu digo com toda a exatidão. E quero agradecer muito a sua participação, doutor. Muito obrigado. O senhor pode ficar à vontade para as despedidas do programa Saúde Master 124. Fábio, mais uma vez eu também queria agradecer muito o convite, tá, de estar aqui com você e os seus telespectadores, discutindo e procurando esclarecer dúvidas sobre esse tema que a gente escolheu, da parte de pediatria, e me coloco à disposição de você, à disposição dos seus telespectadores. A gente lá na Nova Diagnóstico, a gente se esforça muito, tá? A gente realmente batalha muito para conseguir manter o melhor atendimento possível, tá, para os pacientes, sejam adultos, crianças. A gente se esforça para isso. A gente sabe que nem sempre a gente consegue agradar a todos, mas pode ter certeza que o nosso esforço, no nosso dia a dia, de segunda a sábado, é um esforço constante, tá? É uma dedicação constante para procurar dar o melhor atendimento possível aos pacientes, e também sabe que a gente mantém uma equipe muito bem qualificada para atendimento de pacientes pediátricos, desde no raio-x, passando pelos exames de ultrassom, pelos exames de tomografia computadorizada e chegando na ressonância magnética. Então, a gente tem toda uma equipe treinada, bem especializada, para fazer o atendimento, para fazer os exames nos pacientes pediátricos, tá? Em qualquer momento, de segunda a sábado, seja pela manhã, seja à tarde. É um esforço permanente que a gente faz para a nossa comunidade paraibana, para os nossos irmãos paraibanos disporem de mais um serviço que eles podem ter tranquilidade e ter segurança no resultado que terão com a realização do exame. E é interessante frisar, só para a gente encerrar, que o doutor Eduardo Azevedo é irmão do doutor Ricardo. Doutor, eu acho que na casa do senhor, no bom sentido, foi uma batalha de conhecimento, né, para saber quem é que chegava na frente com mais títulos, com mais especializações. Realmente, isso é uma contribuição grandiosa em salvar vidas. Portanto, quando eu fiquei sabendo
que o senhor estaria aqui no programa, eu fiquei mais contente ainda e com a certeza. Eu digo, a sabedoria do doutor em prol da saúde e da utilidade pública é total. Portanto, doutor, mais uma vez, muito obrigado, doutor. Realmente a gente procura colaborar e se dedicar ao máximo possível, tá, no acolhimento aos doentes, às pessoas que precisam realmente realizar exames. A gente sempre procura ajudar. Isso é uma coisa que nós fomos criados pelos nossos pais dessa maneira, entendeu? De tratar todas as pessoas por igual, tá certo? E desde os mais poderosos até os mais humildes, tá certo? Então, sempre a nossa intenção vai ser de ajudar da melhor maneira possível e da maneira que tiver ao nosso alcance. Agora, em relação ao meu irmão que você falou, aí não, os títulos realmente, não dá para eu competir com ele, não. Ele realmente, eu sempre falo que ele é o cientista lá da nossa casa, da nossa família, porque realmente ele nasceu para ser pesquisador de altíssimo nível. Isso aí, realmente, ele é excepcional. Doutor, muito obrigado. Nós chegamos ao final. Eu quero agradecer imensamente e avisar, ressaltar, não percam as edições do Saúde Master no decorrer desse ano e repito sempre, temos programas previamente agendados até março de 2022. Portanto, está chegando médico de várias localidades, de várias cidades, de grandes hospitais, para justamente levar essa informação com muito prazer, que salva verdadeiramente vidas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até as próximas edições aqui pela querida TV Master do programa Saúde Master.